Hoje nós continuamos com o tema Escolha das Provas. Na realidade, essas perguntas, esses itens de O Livro dos Espíritos começam com a pergunta 258 e vão até a 273. Vejam que são várias perguntas para poder explicar bem direitinho para a gente entender essas escolhas. Porque, inclusive, são essas escolhas que aqui, agora, neste momento, a gente vai dar um rumo ou um norte para a nossa existência que poderão nos comprometer ainda mais ou não. Então vejam como este tema é um tema importante para a gente refletir. É um tema que requer que a gente pare para pensar um pouquinho acerca disso. Eu tenho uma grande conhecida que ela está com 44 anos e ela agora, com 44 anos, resolveu que quer ter filho. É uma escolha difícil, minha gente. E principalmente para uma mulher com 44 anos. E muitas vezes para uma mulher que não tem um companheiro para estar ao seu lado. Não parte só por uma questão de escolha, porque agora também haverá um ponto muito forte que é o quê? Corpo físico. Será que ela tem condições de, aos 44 anos, ter um filho, vamos dizer assim, entre aspas, saudável? Será que porque alguém até pode estar aí pensando, mas a medicina avançou muito. A medicina agora consegue que a mulher tenha um filho com mais de 40 anos tranquilamente. Mas vamos parar para pensar. Será que a vida dela, até o momento atual, foi regrada o suficiente para que ela tenha a saúde do corpo físico? Olha aí detalhes para a gente pensar. Porque muitas vezes nós estamos agora sem ter tanta saúde do corpo físico pelas escolhas que nós fizemos no nosso dia a dia, de alimentação, de vida regrada ou de vida desregrada, de noites de sono, de atividade física praticada ou apenas sonhada. Quer dizer, tudo isso são detalhes que a gente precisa pensar. Então, este tema, ele requer toda uma partezinha bem minuciosa que Allan Kardec fez. E para iniciar, eu queria trazer... Não foi, não? Vamos. Para iniciar, eu queria trazer um ponto que é muito importante nessas nossas perguntas para a gente entender bem. Vou só relembrar, inclusive fui eu que comecei esse assunto aqui na nossa casa. Essas escolhas que nós estamos fazendo são as escolhas que nós fazemos antes de reencarnar. Quer dizer, antes de nascer de novo. Não estaremos aqui falando das escolhas que a gente faz no dia a dia, como eu estava falando agora anteriormente. Não. Essas escolhas, dessas perguntas do Livro dos Espíritos, elas são em relação a quando nós não estamos no corpo físico. Por isso que tem ali em cima, olha, aspecto científico do círculo das encarnações. Então lá em cima a gente vai ver espírito perispírito, quer dizer, aquele homenzinho lá em cima, certo? Quando ele tem o nascimento, é aquilo que nós chamamos de encarnação. O nascimento de um espírito num corpo físico é a encarnação, é quando começa a encarnação de um espírito. Este espírito estará encarnado aonde? No mundo material, ou a gente costuma dizer mundo físico, certo? É esse mundo que nós estamos. Quando nós estamos
Neste mundo físico, nós não temos mais apenas espírito e perispírito. Nós temos um terceiro item muito importante, que é o quê? O corpo físico. Esse corpinho que cada um de nós recebe no processo abençoado do nascimento. Aí a gente vai ter, cada um de nós, viu? Um período aqui na carne, mas ninguém fica para semente. A gente vai ter a morte, ou o que nós chamamos também desencarne. Se a pessoa for bem magrinha, conforme a gente brincava com Sônia, vai fazer o quê? Desossar, sair dos ossinhos. Não é o meu caso, viu? Eu vou sair da carne mesmo, eu vou desencarnar, se tiver condições. Porque às vezes nós também somos tão apegados ao nosso corpo físico que demoramos um processo para sair desse corpo, viu, minha gente? A gente fica tão ligado, a gente fica tão apegado ao corpo físico, principalmente as pessoas muito vaidosas, as pessoas que têm aquele exagero, aquele cuidado exacerbado com os músculos, com o físico, que querem ser verdadeiras misses e mister da beleza. Isso tudo faz com que muitas vezes a pessoa fique muito apegada ao seu corpo físico e dificulta então o afastamento do espírito do seu corpinho físico, ok? O corpo físico, minha gente, ele tem para todos nós, um período onde os nossos órgãos, onde todo esse nosso músculos, carne, tudo isso, esqueleto, tudo isso nosso se desgasta. Não é, minha gente, história, mas eu tô com um problema. É natural. Isso não é uma coisa ruim, não é um castigo, não é vamos dizer assim, uma coisa que foi lhe acontecido ruim. É natural de todos nós. Alguns de nós, os cabelos ficam mais brancos, outros não. Alguns perdem os cabelos, ficam carecas. É natural. Alguns de nós têm os ossos mais durinhos, outros começam a ter a osteoporose, os ossos mais fracos. Tudo vai depender de uma situação de cuidado que você teve com o seu corpo e inclusive também das suas escolhas de quando você fez na erraticidade ou no mundo espiritual. Mas a morte é esse processo biológico que todos nós vamos ter, certo? Depois que a gente passa por esse processo da morte ou do desencarne, a gente volta para o mundo espiritual. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente costuma dizer que nós estamos na erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual. É claro que eu coloquei essa imagem ali para ficar para todos nós assim bastante marcado, para que a gente possa prestar bem atenção e até lembrar muito, né, do filme Nosso Lar, que nos dá essa, vamos dizer assim, forma de a gente pensar. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou chegar do outro lado? Quando eu comecei a assistir o filme Nosso Lar no cinema, a minha vontade era, vou me embora, vou levantar desse cinema, porque eu não vou assistir mais isso não. Porque os primeiros, né, momentos são bastante impactantes para cada um de nós. Então, na erraticidade, minha gente, é o local que todos nós vamos. É esse período que a gente passa enquanto nós não estamos aqui no corpo físico. Aí eu coloquei ali, ó, é o estado dos espíritos errantes ou erráticos. Não vem de erro, não. Já comentei sobre isso aqui, mas vou lembrar novamente, porque pode ter gente que não estava na outra exposição. Não tem nada a ver com erro, nada a ver com errado. O nome que foi trazido pela espiritualidade foi esse, erraticidade. O que apenas quer dizer, não está encarnado, não está no corpo físico, certo? Durante o intervalo das suas existências corpóreas, está na erraticidade, encontra-se na erraticidade. Essa condição, mais ou menos, olha aí, ó, mais ou menos, por quê? Porque vai depender de cada um de nós. Para alguns de nós é uma condição ditosa,
boa, agradável, é determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Se a gente quiser ler um pouquinho mais sobre isso, é bom ler o livro dos Médios. Então vejam só, quando nós estamos nesse processo de não estarmos encarnados, de não estarmos no corpo físico, nós estamos aprendendo, estudando, trabalhando, sofrendo, nós estamos sendo felizes, nós estamos vivendo, minha gente, vivendo do mesmo jeito que nós estamos aqui, mas é claro que com outras obrigações. Ninguém vai ter que no final do mês pagar conta de luz, de internet, de água, nada disso, claro que não. Mas lá na erraticidade você vai também ter uma família, você vai também constituir um lar, você também vai ter que ter obrigações de trabalho, de estudo, de ajuda, vai depender dessa condição moral de cada um de nós, certo? Por isso, inclusive, deixa eu fazer um comentário que uma pessoa fez comigo e eu gostaria muito que a gente tivesse bem ciência sobre isso. Quando alguém, minha gente, quando um familiar nosso falece, quer dizer, morre, desencarna, por favor, não comece a pedir as coisas para este familiar, não. Não comece a fazer orações como se o familiar de repente tivesse virado santo. E algumas pessoas fazem familiares de santo. Não, nós não viramos santos, nem viramos anjos de uma hora para outra. Tudo isso é um processo evolutivo que cada um de nós precisa passar. Então, a gente tem que lembrar disso. Se eu tinha ou se eu tenho os meus vícios, eu vou levar esses vícios comigo. E isso poderá também me trazer sofrimento, claro. Mas também me poderá trazer o quê? Aprendizagem. Que isso é que é mais importante. E conforme a condição que nós estivermos na erraticidade, nós vamos nos reunir. Olha como isso é interessante, viu, minha gente? Como agora em palestras para recebermos a orientação dos guias espirituais, dos nossos mentores, dos nossos superiores, que eles vão cada vez mais nos orientar a como melhor nós termos uma existência aqui na Terra. Vejam como isso é uma bênção quando a gente aprende isso, porque na realidade tudo na obra de Deus é muito perfeita. Não existe acaso. Nós fomos preparados, nós somos ajudados. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece por causa do peso dessa matéria, desse corpo físico. Mas quando nós estamos então nessa erraticidade mais certos ou mais conscientes do que na realidade precisamos, é que nós fazemos as nossas escolhas. Aí vejam só, pergunta 270. A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? O que se deve, minha gente, quando a gente nasce já com uma vontade de seguir uma carreira? Eu tenho uma amiga muito querida e que algumas vezes vem aqui à nossa casa, que o filho dela fez vestibular para medicina 6 vezes, 6 anos, quando naquela época nem existia as faculdades particulares que tem atualmente. Ele, de cabeça baixa, em cima do livro, tentando, mas infelizmente não conseguia. Um dia, uma pessoa disse para ele: vá para outro estado, tente em outro estado. E graças a Deus, assim, a família, por ter uma certa condição, fez. Mandou o rapaz para o Rio de Janeiro.
E interessante, no primeiro vestibular que ele fez, porque ele ainda é da época do vestibular, não do Enem, no primeiro vestibular